Olá, senhoras e senhores, uma boa noite. Estamos chegando nesta sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020, com mais uma edição do Eleições 2020. E desta feita, a nossa convidada é a doutora Elaine Alves, pré-candidata pelo Podemos 19 aqui de Itapuá. E a gente tem a grata satisfação de recebê-la mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Nativa. Doutora Elaine, que veio aqui, né, com álcool em gel, com a máscara. Doutora Elaine, antes da doutora dar a sua saudação, eu gostaria só que a doutora confirmasse que nós estamos aqui mantendo o distanciamento. Aqui, confirma a informação, doutora? Confirmo. Boa noite a todos aí. Distanciamento, álcool, tem outro álcool ali. Tá Isso. Tudo dentro das regras. Tudo dentro das regras. E para a gente conseguir ouvi-la, doutora, perfeitamente, eu pediria que a doutora, por gentileza, tirasse a sua máscara. Ela que está acompanhada aqui do Cláudio Serpa, né, doutora? Isso. Está acompanhando a doutora nessa oportunidade. O Cláudio também está mantendo o distanciamento. Está ali a mais de 1,5 metro também, longe da gente, para acompanhar a nossa entrevista. Doutora Elaine, uma boa noite para a doutora mais uma vez. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando, né, os nossos seguidores, a produção aí. Um agradecimento especial ao Cláudio que me acompanhou aí, da minha equipe. Que possamos ter uma boa entrevista hoje. Tá certo. Mais uma vez frisando, a nossa intenção aqui é que a nossa convidada, a doutora Elaine, seja tratada com todo respeito, como os demais convidados também. Em nenhum momento nós queremos constrangir a nossa convidada. Você que queira participar com a gente, pode deixar o seu abraço, a sua pergunta, mas em nenhum momento nós vamos permitir ofensas à pessoa da nossa convidada. Então a gente quer que ela se sinta bem em nosso meio e que seja realmente uma boa entrevista. Doutora Elaine, para a gente começar, eu gostaria, para as pessoas que não a conhecem, gostaria então que a doutora fizesse a sua apresentação, doutora. Claro, Marcelo. Então, boa noite novamente a todos aí que estão nos acompanhando. Meu nome é Elaine Alves, né? Para quem me conhece mais, sou advogada, resido em Itapuá há 10 anos, tenho residência aqui desde 1995. Atuo na área do direito, trabalhei em parceria com muitas associações desde que cheguei aqui nos conselhos municipais, com o serviço voluntário, né? Então a gente trabalha em prol aí da sociedade civil desde quando a gente chegou aqui na cidade em 95, mesmo antes de estar residindo aqui. Tá certo. Doutora Elaine, nós temos aqui vários temas que nós estaremos abordando no programa. E a nossa produção já separou aqui para a doutora comentar um pouquinho. Lembramos que a doutora vai dar a sua opinião, como é o seu ponto de vista no assunto que nós vamos abordar. O primeiro tema da doutora, é empregos. Como é que a doutora vê Itapuá hoje no segmento de empregos, doutora? Bom, pessoal, desculpa a tosse aí, que tem uma queimada aí fora de fio aí, estava bem complicado, mas não é corona não, tá? Bom, sobre o tema empregos, né, nós temos Itapuá hoje como uma cidade em plena evolução, porém, nos últimos anos, parada em relação a trazer para cá possibilidades de oportunidade de emprego para a nossa população. Nós não temos isso. Os nossos jovens saem daqui para ter que estudar fora e daqui vão embora. Os que estão aqui só têm emprego na temporada, na alta temporada, né? E não temos aqui um polo industrial, não foi trazido para cá possibilidade de empresa. O pessoal vai falar geralmente, mas a indústria ela traz alguns problemas ambientais, traz problemas com urbanização, não tenhamos condição de abarcar toda essa construção. Eu discordo, porque oportunizar emprego e renda, ela se faz com busca de empresas, com investimentos na cidade. Se o investidor não vem para cá porque ele não tem uma política fiscal segura, ele não tem uma legislação, uma segurança jurídica, né, para empreender aqui, porque as regras mudam conforme, né, as regras da gestão, isso fica muito complicado você fazer qualquer investimento a longo prazo. Isso ficou muito claro nos últimos anos com, né, a ida das indústrias aqui, das empresas geradoras de emprego para Garuva, nossa cidade vizinha. Então, desenvolver uma política fiscal para que a cidade se torne ainda mais interessante
para que os investidores venham para Itapoá, para que empreendam aqui e com o empreendimento gere emprego e renda, é o caminho para se ter oportunidade para que todos possam trabalhar e investir aqui. Isso em todos os ramos, desde o turismo até a indústria, a área portuária, entendeu? Entre outras que podem ser abertas diante das oportunidades. Uhum. E lembrando que sempre uma classe meio esquecida seriam os pescadores, né? Também, doutora? Sim, pescador artesanal, né? Tem aí, inclusive os pescadores tiveram aí, digo na Baía da Babitonga como um todo, né? Uma vitória que o Porto, né, Brasil Sul, acabou não conseguindo a sua licença justamente em face da dificuldade, né? Do empreendimento acabar com toda a possibilidade da pesca artesanal nessa região ali da Bahia. Então, a área pesqueira não tem investimentos há muitos anos, né? Isso não é de agora, já são algumas décadas. Então, há que se oportunizar outras possibilidades, não só a pesca, mas que da pesca eles possam ter oportunidade de se fazer outros empreendimentos além de só pescar, né? Um mercado de peixe ou algo do gênero. Tá certo. Estamos conversando com a doutora Elaine Alves, pré-candidata do Podemos de Itapoá, Podemos número 19. Doutora Elaine participando com a gente. Deixa eu mandar aqui, doutora Elaine, tem pessoas participando com a gente já. A Enilceia Videira, boa noite, Marcelo, boa noite, doutora Elaine. Doutora Rose, boa noite, doutora Elaine, boa noite, Marcelo. O Clóvis também com a gente, boa noite a todos. O Edson Proença, boa noite. A Lourdes Safanelli, boa noite. Rejane Hartmann, boa noite. O Fabrício Lima, boa noite. O Edmilson Gomes, boa noite, Marcelo. Boa noite, doutora. O Gustavo Lopes, boa noite, Marcelo. Boa noite também a doutora do Fusquinha. O Luiz com a gente, boa noite. A Daiane também, boa noite. A Seclair Freitas, boa noite, Marcelo. Boa noite, doutora Elaine. A Juliana Magalhães, parabéns, doutora, pela garra e pelas propostas. O Luiz também com a gente, o Rodrigo Augusto, boa noite, Marcelo, doutora e também os participantes. A Maurinilda Zen acompanhando a gente. O Orides também, boa noite, amigos. Boa noite, Orides. Deixa eu ver aqui, o professor Adilson também com a gente, boa noite, amigos. O Edmilson, o vereador Thomas também, boa noite, dupla. E a participação de todos nós. Estamos conversando... Um abraço especial para a dona Lourdes Safanelli ali, acompanhando a gente. A missionária, também. Né? Missionária. Isso, dona Lourdes, e também ao pastor Safanelli, né? Pastor Orlando Safanelli. Um abraço para vocês aí, bem carinhoso para vocês. E a toda a galera aí que está nos acompanhando. Moradores da Barra, um grande abraço para vocês aí. Doutora Elaine, vamos lá para mais um tema, são 20 horas e 8 minutos. Agora um tema que vai cair para a doutora, vamos ver. Vamos lá, produção, coloca na tela. Doutora Elaine... Agora vamos abordar o tema coronavírus que está na boca do povo. Doutora, o que a doutora falaria com relação a esse tema? Pois é. Essa foi uma pandemia aí que pegou toda uma nação, todo um mundo, né, de surpresa. Né? Muitos falam da teoria da conspiração, que se foi importado, criado ou não, mas até agora nós não sabemos realmente, né, de onde vem esse vírus, que acabou causando aí toda essa pandemia, né? Ainda bem que a curva, né, está acentuando agora. Tivemos aí 7 óbitos, né? Hoje saiu mais um relatório no final do dia. Foram muitos casos confirmados em Itapoá, né? A gente tem aí uma leva. Foi-se feito várias ações, né, enquanto governo estadual. Também o governo federal dispensou valores para os municípios poderem se socorrer nessa pandemia. Muitos, tanto municípios quanto prefeitos, ou então até estados, agiram de forma diferente, cada um no tratamento do corona, né? Muitos atendendo a uma situação sem confirmação de qual é o medicamento correto para se tratar. Porém, né, várias foram as tentativas, agora parece que uma vacina já está sendo produzida. Esperamos que realmente, né, Deus possa permitir que a gente consiga a cura, né, ou evitar que a doença se espalhe, não cause mais mortes, né? Foram mais de 100 mil mortos, é um número expressivo. Vejo que Itapoá, ainda bem que não teve um surto tão maior quanto o esperado, que se isso tivesse acontecido, com os poucos leitos necessários, já tivemos dificuldades para conseguir, em vista
situação de Joinville, Jaraguá e das regiões próximas da qual nós dependemos como sede. Se nós tivéssemos um número maior e que isso tivesse agravado, teríamos tido muita dificuldade com relação aos leitos. Ainda bem que hoje já está, né, mais controlado, e isso permite que a gente tenha um pouco mais de segurança com relação aí à volta da convivência social, né? Mesmo não estando liberado desde o início, mas a gente tem essa postura de que logo isso já deva estar retornando aos poucos ao normal, a gente possa retornar ao dia a dia. E é bastante dificultoso, a gente viu muitas empresas de pequeno porte, principalmente escolas, né, encerrando as suas atividades por falta de ter condições financeiras de manter os professores, de manter todo o seu funcionalismo, os seus colaboradores. Isso é muito triste, né? Muitas empresas fechando, escolas e outras, né, restaurantes. Esperamos aí que a economia possa ter condições de resgatar esses pequenos empresários que foram os que mais sofreram, né? Para voltar a se ter aí um desenvolvimento econômico mais seguro. Acredito que essa pandemia vai ter resultados ainda nos próximos 2 anos. Na verdade, como a doutora falou, foi todo mundo pego de surpresa, né, doutora? Sim. Ninguém estava preparado para isso, né? O mundo não se preparou, né? E aí acabou complicando tudo. O mundo não se preparou, ninguém espera, né? Isso foi como a AIDS, por exemplo, que foi uma doença bem mais demorada, né? Não é como o corona, que tem um desfecho em 15 dias, mas é uma doença também tão triste, então se perde muitas vidas, né? Muitas vidas. E isso realmente traz para as famílias. A gente sente no total, né, das perdas, mas as famílias que sofrem diretamente a perda de um ente querido é muito sofrido. Tá certo. Aqui, aproveitando os nossos sentimentos, né, as 7 pessoas, né, doutora? Aqui, 7 pessoas aqui. Que acabaram perdendo a vida. Muitas, né, morreram, mas não em função só do corona, né? Pegaram o corona por terem ido ao hospital. Isso é muito triste também, né? Tá certo. O vereador Thomas participando aqui com a gente. Deixa eu ver aqui antes. Tem a Ana. Boa noite a todos. A Sandra Maria. Boa noite, Marcelo. Doutora Elaine. Estou na área. Valeu. Sandra, obrigado pela participação. Vereador Thomas, avante que nós podemos. Alba Regina, boa noite, doutora. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Alba. A Mônica Aragão, boa noite, doutora. Boa noite, Marcelo. O Lorival Batista, Lori, boa noite, Marcelo. Boa noite, doutora Elaine. O Cristiano Nagorski, boa noite, gente bonita. Valeu, Cristiano. Marco Tavares, boa noite, Marcelo. Boa noite, doutora. A Mônica com a gente. Doutora Malu, uma amiga nova, manda beijos. Boa noite. Outro beijo para você, Manu. Tá aí, ó. A missionária Lourdes Safanelli agradecendo o recadinho da doutora. A Marlene Dias, boa noite. O Peter aqui, boa noite, doutora. Com certeza podemos mudar Itapuá. Boa sorte. O Giovanni Estevão, boa noite, doutora. Boa noite, Marcelo. Giovanni, obrigado. A Ângela Mares Darella, boa noite. A Elenita, boa noite a todos. Pastora, boa noite. Pastora Elenita. A Senita, boa noite, Marcelo. Boa noite, doutora. Dona Senita. A Cissa, boa noite, Marcelo. Doutora, parabéns pela iniciativa de trazer as informações de planos de governo até nós. A Isabel Blansky, boa noite, doutora Elaine. Marcelo, tudo bom com vocês? Tudo, Isabel. O Edmilson Gomes, me desculpa, doutora, mas pandemia acaba após as eleições. Nossa praia vai bombar no verão, eu tenho certeza. Confirma com ele, doutora? Concorda? Eu estava acompanhando aqui, realmente. Isso é preocupante, Edmilson. Até eu estava conversando com algumas pessoas que foram contaminadas, se curaram e pegaram pela segunda vez. É uma informação que não ainda confirmada, porque o que se tem de informação é que após você pegar, tratou, desenvolveu anticorpos, você não pegaria mais, né? Parece que isso não condiz com a realidade. Outras pessoas já pegaram pela segunda vez. Isso é bastante preocupante. E realmente, se essa situação de você poder realmente pegar mais uma vez, a praia no nosso verão aqui vai realmente bombar. A gente tem certeza disso, né? E com essa situação de você encher a praia, você vai disseminar com certeza mais contaminações, se isso puder realmente passar para mais de uma pessoa, mais de uma vez, né? Então, é bastante preocupante. Talvez aí a gestão tenha que propor medidas de contenção, né,
do turista aqui em Itapuã, que vão encher. Rio de Janeiro cancelou as festas de final de ano, né, do Ano Novo. Então, as pessoas provavelmente vão se dirigir a outras praias. A tendência é que Itapuã realmente lote e fique com as praias, casas, com mais lotação do que o comum. Verdade. Agora são 20 horas e 15 minutos, tem mais recadinho aqui, deixa eu ver aqui. A Lucimara Ribas Bittencourt fazendo uma pergunta, daqui a pouco a doutora pode responder. A doutora Ilânia Lucimara está fazendo a pergunta aqui. Doutora Ilânia, quem será o seu vice? Lucimara Ribas, boa noite. Boa pergunta, Lucimara. Assim, ainda não temos essa definição. Isso será definido na convenção partidária que ocorre agora, de 30 de agosto até o dia 14 de setembro. Tá? O partido tem vários nomes, existe possibilidade de coligações também, então isto é decidido nas convenções, né? Todos os partidos passam por isso. Isso é decidido nas convenções que vão do dia 30 até o dia 14. Aí a gente vai poder ter a certeza de quem aí vai estar ao nosso lado aí nessa empreitada. Muito bem, tá aí respondido para você, Lucimara. Obrigado pela participação. A dona Lana com a gente. Dona Lana, boa noite. O William de Lima, boa noite. O Edmilson Gomes, boa noite. Lana, saudade das nossas conversas. A Rosa Silva, boa noite. A Vera Lúcia, boa noite, meu povo. O Giovanni Estevam, provavelmente vai demorar para tudo voltar ao normal, infelizmente. Com certeza, Verdade. Daniel Silva com a gente também, obrigado. Doutora Ilânia, vamos lá então para mais um tópico do programa. Para você que está participando com a gente, você pode interagir, pode fazer sua pergunta dentro do tema apresentado, que a doutora Ilânia estará respondendo a todas as perguntas. Mais uma vez volto a frisar, nós não aceitaremos nenhum tipo de ofensa à nossa convidada. Nós queremos que ela fique à vontade e responda as perguntas feitas, claro, com ordem e decência aqui no programa. Vamos lá então, doutora Ilânia, o que aparenta que aparecer para a doutora responder para a gente, falar um pouquinho. Doutora Ilânia, como é que a doutora vê a situação do turismo aqui na nossa cidade? Bom, Marcelo, turismo, vemos aí que houve um desenvolvimento nesse sentido. A atual administração deu início a um plano de turismo municipal nos primeiros anos. Ao que parece, isso foi concluído, mas não tenho certeza. Como sempre digo, há uma dificuldade muito grande de se encontrar essas informações no portal, mas pelo que se sabe, sim, isso foi concluído. Existe algumas ações da Secretaria nos últimos meses aí que é justamente para tentar resgatar esse plano devido à pandemia, tudo isso. Mas nós vimos nos últimos anos todo esse investimento voltado à alta temporada. Uhum. A cidade não desenvolve o turismo o ano todo, né? Ela foca todo o seu investimento para as festas de fim de ano. Até foi feito um calendário anual aprovado na Câmara no final do ano passado, né, no terceiro ano da gestão, em que se criou várias datas, como no calendário municipal, visando garantir a execução das festas municipais durante o ano. Houve a do Italama, foi colocado, a festa do pescador. Porém, você tem uma dificuldade, você vê na prática a dificuldade de que a prefeitura paga o show nacional, porém a festa ela tem que ser planejada e desenvolvida pela associação. Por exemplo, no caso dos pescadores, seria a colônia de pesca, né? Então, essa situação de ser desenvolvido por uma entidade que talvez não tenha condições nem dinheiro para que se desenvolva isso, dificulta muito que a festa tome a proporção realmente que ela merece. Então, vem um show nacional, ele enche no dia do show, porém nos outros dias, como aconteceu na última festa aí, até foi cobrado, que não podia ser cobrado, era de graça, foi feito cobrança. Então, para que esses equívocos não ocorram, é muito importante que o poder público não só faça o pagamento, né, desse show nacional, para que ele incentive o turismo ao ano todo, nessas festas já contidas no calendário, que são do que eu estou falando, são festas contidas no calendário já, né? Já existe uma lei do calendário municipal anual. Então, para que essas festas não ocorram de forma
a deixar a entidade responsável sem ter condições, talvez, de dar a ela a grandeza que ela necessita, é importante que a administração também tome pé dessas festas para que ela também faça a responsabilidade dela. Não é só deixar a festa... Se a entidade tem condição, ótimo, né? Mas se ela não tem condição, por exemplo, o Italama tem condição de se fazer uma publicidade muito maior, como teve a diferença em relação à festa do pescador. Nós pudemos aí constatar isso facilmente. O Italama lotou, a festa do pescador lotou apenas no primeiro dia. Nos outros dias acabou não tendo aí o público que se esperava. E isso acaba não dando à entidade o retorno que ela precisa justamente para ela se movimentar. Porque essas festas são justamente para movimentar a organização, né? Uhum. Então, é necessário se criar não só esse calendário, mas se trazer e oportunizar as parcerias públicos-privadas do turismo. Permitir que entidades ou empresas venham trazer para Itapoá festas que, junto com isso, ela traz também o público. Ela investe na publicidade, na organização, em todo o investimento que faz para trazer esse público para a cidade. E automaticamente, dentro da festa, ele também acaba por gastar na cidade. Ele dá lucro ao hotel, ele dá lucro à pousada, ele dá lucro ao comércio, e não só na festa. Se você vai fazer uma festa de 3 dias, se ela é muito bem divulgada, começa a divulgar este ano, a festa do ano que vem, no ano que vem ela está bombando, né? Então você tem que ter essas parcerias para oportunizar que as festas sejam bem programadas. Então, além de festas o ano todo, na nossa visão, é necessário fazer uma coisa muito importante para Itapoá hoje, que envolve não só o turismo, mas também a situação da orla, que é a recuperação da nossa orla ali. É o quê? Você municipalizar a orla. Hoje ela é responsabilidade federal, depende da SPU para qualquer intervenção. Existe a possibilidade de você hoje, o município, aderir à municipalização da orla. Por quê? Porque a municipalização passa a ser obrigação do município zelar e cuidar, mas ele pode explorar a orla. Então, ele pode abrir concessões para que parcerias públicos-privadas venham, façam, além de toda a manutenção, fazer a recuperação, também se construa, se traga equipamentos de turismo, se traga investimentos para a orla, que vai automaticamente trazer turismo para Itapoá. Então, é um caminho que se tem hoje, legal, feito pelo governo federal, em parceria. Você cria o plano de recuperação, você cria o plano de intervenção. Esse plano é aprovado pelo governo federal e você tem um ano inteiro para poder fazer, executar e lucrar. O município arrecada com essa exploração. Além dele manter, cuidar, ele também arrecada. E isso ajuda muito no turismo. Nós vemos aí várias festas, por exemplo, na Bahia, a festa é feita lá no mar. Você vê lá, Fernando, lá no mar. Você vê no Rio de Janeiro, é lá no mar. Não é na calçada, não é dentro do comércio. Então, você pode explorar a areia. Então, você faz um palco bonito, chama. Isso traz, aos olhos do turista, a beleza traz muito turista para a cidade. E isso automaticamente vai refletir na limpeza, vai refletir na infraestrutura, vai refletir na melhoria da construção do hotel, da pousada, na melhoria, no aumento de vagas. Então, isso tudo também tem que ser pensado. Turismo não pode ser o turismo somente do final de ano, ele tem que ser o turismo no fim do ano, nas festas comemorativas, no calendário municipal, e também tem que ser proporcionado que empresas ou parcerias públicas, a iniciativa privada como um todo, ela possa ter oportunidade de investir na cidade. Porque o município sozinho não constrói, ele não consegue. Se ele tiver uma parceria público-privada, se ele conseguir incentivar a iniciativa privada a investir na cidade, é óbvio que ela vai lucrar, mas ela proporciona o turismo, ela proporciona diversão, lazer, para quem frequenta e para quem mora, isso gera renda, isso gera lucro, isso gera muita economia. Então, isso também tem que ser agregado no plano de turismo. Até porque a gente já tem a matéria-prima, que é o mar e extensão, né, doutora? A beleza está aí, né? A beleza está aí, só falta um ajuste, né, doutora? Vamos falar de férias de fim de ano. Tem pergunta ali? Tem. Deixa eu ver aqui, ó.
A doutora queria responder a pergunta? Aqui. Ótimo, vamos falar das festas de fim de ano. O artista local merece mais espaço nas festas. Concordo plenamente com você, William. As festas não é... A gente fala no show nacional que é aquele que você acaba por chamar o turista, né? O show nacional é como uma âncora que acaba chamando o turista. Mas as festas durante o ano, ela tem sim que priorizar o artista local. E por que também não ter festas durante o ano todo? Para que o artista local toque, mas seja remunerado também, né? Não tenha que tocar de graça. Acho que ele também tem que trabalhar, ele também tem que receber. Porque é um profissional, né? É um profissional, né? É óbvio que vai fazer uma festa beneficente, todo mundo toca de graça. Aí é uma situação. Mas você vai fazer toda uma festa, um calendário, por que o artista local tem que tocar de graça? Tem que ser reconhecido, tem que ser remunerado, a contento, dentro do patamar que se faz. E sim, ele tem que participar do ano todo, não só nas festas de final de ano. Esta é pelo menos a minha posição nesse sentido. Tá certo. Tem uma pergunta aqui do Giovanni também, doutora, com relação a esse assunto. Ele falou assim, doutora, qual a proposta da doutora para o turismo de base? Ele emenda aqui, né? Digo de algo pensando a longo prazo, não apenas shows que são investimentos a curtíssimo prazo. Será que não acabou respondendo na hora que eu falei de trazer essas parcerias, né, Giovanni, que nem eu estava falando ali? A parceria com a iniciativa, a parceria com a iniciativa privada, ela proporciona não só as festas, que movimentam o ano inteiro, que você traz o turista, mas você consegue trazer também equipamentos de lazer, como você encontra hoje, trilhas, que você pode ter, turismo rural, você pode ter parte, por exemplo, alimentação, rios, cachoeira, você pode ter tudo isso com investimento da iniciativa privada, que tem visitação o ano todo. Né? E isso gera o quê? Emprego, renda, gera economia, movimenta tudo isso. Né? Então, você pode ter isto para outros pontos. Não só, você tem aí, nós temos o rio, nós temos lá as cachoeiras, temos aí o Saimirim, temos o Braço do Norte, Bom Futuro. Tudo isso pode ter turismo rural, pode ter uma série de outros com parceria público-privada. Para quê? Para que o investimento seja feito por eles. E isso possa ser, além de explorado, possa ser utilizado diretamente, não só pelo morador, mas quem venha de fora para visitar. Nós não saímos daqui e vamos num hotel fazenda, por exemplo. Você fica lá 3 dias no hotel fazenda, lá no meio do mato. Então, aqui você pode, mas o investimento lá é privado. Só para andar de cavalo, né? E o investimento é privado, né, Marcelo? Verdade. Então, o município tem toda a responsabilidade do quê? É na estrada, iluminação, chegar, da condição de infraestrutura. Mas o investimento está lá. E ele gera renda por quê? Ele vai dar emprego, ele vai gerar imposto, ele vai gerar receita para o município. E o município gera turismo, porque o cara vai lá, mas também vai na cidade. Depois ele sai e vai na cidade. Então, eu acredito que eu devo ter respondido, Giovanni, para você ali. Tá certo. Vamos lá então, deixa eu ver com a gente. Posso mandar um abraço pro seu Mário Laminha aqui, que falou boa noite 2 vezes aqui. Um abraço, seu Mário. Mandou para você também lá embaixo. Um abraço, seu Mário. Um grande abraço para o senhor. Pedro Alves, avante, doutora Elane. Orgulho de Itapuá. Força que nós podemos. O William de Lima, ótimo. Vamos falar de festas de fim de ano. Essa aqui a doutora já respondeu. A Ângela Mares Darella falando assim, doutora Elane, dentre todos os planos que você tem sendo eleita, qual a sua prioridade? Por onde você vai começar? Quem perguntou? A Ângela Mares Darella. Ângela, nós temos 2 bases, prioridade total para o primeiro ano. Segurança pública e saúde. Isso, no nosso ponto de análise da cidade, requer ação imediata. Segurança pública, uma delas, que hoje nós estamos aí sendo abarroados de tantos furtos, assaltos, né? Então, esses são os 2 caminhos que nós temos como prioridade, a saúde e também a segurança pública. São as 2 primeiras bandeiras de prioridade máxima. Tá certo. Ainda dentro desse tema, tá, doutora Eliane? O Giovanni está perguntando assim, me fale uma atração turística em Itapuá. Não tem. Somente praia que remete à nossa geografia. Itapuá é uma cidade veranista e não uma cidade que tenha um ponto turístico, não. Concorda com ele, doutora? Concordo plenamente. Itapuá não tem ponto turístico. Hoje nosso ponto turístico é o quê? O Farol e o Porto, né? Praia. A beleza das nossas praias são os nossos pontos turísticos. Ninguém vem aqui para visitar um ponto turístico. A gente sai daqui e vai no Rio de Janeiro para ver o Cristo Redentor. É um ponto turístico.
Itapoá não tem um ponto turístico. Isso precisa ser criado para que as pessoas saiam de onde vêm, de onde estão, e venham até Itapoá. Precisamos ter pontos turísticos. Você precisa ter atrações que chamem o turista para cá. Hoje nós somos uma cidade veranista. Por que veranista? Muitos vão discutir, brigar comigo, talvez até discordar. Mas nossa cidade, ela é veranista. As pessoas têm casa aqui, que vem só uma vez por ano, ou duas no máximo. E no fim do ano você tem aquele que vem passa a passagem do ano, vai embora. Vem uns que vêm para o Natal, não fica depois não passa o Ano Novo. Quem passa o Natal não passa o Ano Novo. Quem passa o Ano Novo vai embora no próximo dia depois. Aí você fica com aquelas pessoas que são os veranistas, que tem casa aqui, que aí ele vem e fica 10, 15, 20 dias, um mês, aproveitando aí o verão do início do ano. Até o carnaval, passou o carnaval, ele vai embora também. Existe a necessidade de dar atenção ao veranista que tem casa aqui, porque ele paga o ano inteiro de impostos, ele paga água, ele paga luz, ele vem, ele conserva. Você tem que ter atrações para esse público também. Ele é o público que também é da cidade. Ele é veranista, mas ele é da cidade. Ele não vem aqui passar sem ter uma propriedade. Porém, você precisa investir para esse público? Precisa. Mas você precisa ter atrações para chamar o outro público que a gente distingue ele como turista. Ele vem aqui para gastar. Ele vem para ver um local, como Cristo Redentor, como eu disse. Ele vem visitar aquele local, ele fica hospedado num hotel, numa pousada. Ele vem para um hotel fazendo. Ele tem que ter uma atração que ele venha aqui para ver. Isso sim, você traz o turismo. Hoje, a nossa praia só é o nosso único chamariz de turista, na verdade. Tá certo. Tem mais gente participando com a gente. Deixa eu ver aqui. O Rafael Santos, Marcos Rasca. Oi, Marcão. Boa noite para você. A Maria Biavati participando, o Eloy Biavati, o Edmilson Gomes, a Lourdes Safanelli aqui. Deixa eu ver. Marcos Tavares. Doutor, e os ambulantes ficam onde nesse contexto, doutora? Olha, eu vejo um caminho, assim, o ambulante hoje, ele tem uma legislação que permite que ele só possa trabalhar na faixa de areia de praia. Só lá que ele pode trabalhar. Se ele sair da faixa de areia, ele tem problemas, pode ter seu carrinho apreendido, mercadoria e coisa e tal. Nós temos o problema de que o comerciante também quer usar o espaço da areia para também atender o turista que vem. Então, existe um conflito hoje. A lei não permite que esse comerciante use sequer a calçada, nem o calçadão, nem a faixa de areia. Isso é proibido. Porém, isso, por costume, tem se permitido ser feito. Então, na última temporada, tivemos aí várias reclamações que os comerciantes invadiram a faixa de areia, tiraram a faixa de areia dos comerciantes, dos ambulantes, alugavam tendas, eram obrigados os turistas que quisessem sentar, tinham que pagar. Então, aí a fiscalização teve que agir, teve que colocar as coisas, delimitar o número de cadeiras e tal. Então, a tendência, como vem acontecendo em outros municípios, é que a faixa acabe sendo liberada também para os comerciantes. Isso é uma tendência, vem acontecendo em muitas das praias aqui do litoral de Santa Catarina. Particularmente, na minha visão, hoje existe uma delimitação. Se essa delimitação for aberta, ela tem que permitir que o ambulante também saia da areia. Eu acredito que ambos poderiam conviver em conjunto, tanto um quanto o outro, porque vendem produtos diferentes muitas vezes, né? Mas se abrir para o comerciante, vai ter que abrir para o ambulante sair da areia também e vir trabalhar na rua, na via pública. Porque seria injusto ele não poder trabalhar na via pública, sendo que a faixa de areia para ele já é pequena, reduzida, e ele fica com mais redução ainda da sua capacidade laborativa. Então, é importante que, se for aberto isso seja também ao inverso. O ambulante também possa trabalhar na rua, para que ele tenha condição de ganhar o seu dinheiro também, o seu sustento. Tá certo. Agora são 20h34. Estamos conversando com a doutora Elaine Alves, pré-candidata a prefeita pelo Podemos, com o número 19. O Podemos, que representa o número 19, e a doutora Elaine é a nossa convidada
nesta sexta-feira, nessa série de entrevistas, e a nossa última candidata que a gente conversa antes aí das convenções que acontece agora no mês de agosto, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Peter tá falando assim: parabéns, doutora, pela visão em diferenciar turismo de veranismo. Itapoá tem que evoluir muito para ser um município turístico. Obrigado, meu querido Peter. Doutora, vamos lá então para mais um tema. Já finalizamos aqui o tema turismo. Vamos então para mais um tema que a produção coloca na tela agora. Vamos conversar sobre educação. Como é que a doutora vê a cidade de Itapoá na área de educação, doutora? Olha, Marcelo, a gente tem conversado muito com os professores da educação infantil, professores do ensino fundamental, educação especial. Temos aí tido várias reclamações aí da mudança da forma da educação que foi implantado, né? Muitos aí não pode mais ensinar, tem que deixar só brincar, e isso tudo traz uma mudança. E deixou-se de se investir, não tem material, não tem infraestrutura. Há uma grande reclamação quanto a isso, né? Superlotação de salas. Uma outra situação que deixou bastante desconforto foi retirar o professor auxiliar, que é para cuidar da educação especial, e colocar estagiários. Não que os estagiários não tenham que ter a oportunidade, mas eles não estão 100% preparados para sozinhos, né, disponibilizarem cuidados àquela criança que necessita de uma atenção especial. Porque o professor está dando a aula, ele não pode parar a aula de todos para socorrer. Por isso justamente que tem o professor, né, da educação especial, o professor auxiliar para cuidar. Aí ficou só o estagiário que não tem preparo para lidar com as situações. E isso é realmente muito preocupante. Também existe aquela situação, você tem um limite de alunos por sala e acaba tendo aí mais alunos do que a resolução do Conselho de Educação permite. E isso traz desconforto não só aos alunos, como também aos professores, que acabam não tendo condição de dar uma aula mais cuidadosa, porque é muito aluno para ele cuidar, e aí atrapalha muito todo, né, o processo educacional. A gente vê a estrutura das escolas, muitas, óbvio, foram reformadas, houve aí ampliações, estão acontecendo as ampliações, porém, na nossa opinião, as creches não foram aumentadas as vagas. Hoje você tem um déficit de vagas, ou você coloca creche meio período, período integral você tem que passar pelo crivo da assistência, porém não é isso que a Constituição prega. Criança de 0 a 3 anos, ela tem direito constitucional de estar numa creche, ela tem direito. Então, por que não fazer parcerias com as creches existentes no município para oportunizar vagas às crianças? Por que não estender isso? Por que deixar só meio período numa, meio período na outra? Então, isso é uma coisa que precisa ser resgatado, como também é necessário. Itapoá já comporta hoje uma educação integral, pelo menos um polo de educação integral. É necessário, principalmente também a implantação e trazer, que o pessoal conhece como jornada ampliada, contraturno, né? O pessoal tem uma lei, essa lei não está sendo cumprida, tem uma lei aprovada que exige a necessidade de você ter o contraturno para os alunos de várias atividades, seja não só música, como foi implantado agora, não só música, mas música, surf, judô, atividade esportiva. Você teria que ter todas as áreas da educação trabalhando nisso. Isso é muito importante. Para quê? Para que esses jovens não fiquem na rua, né? Porque essas crianças saem dali, não vão para casa, às vezes os pais estão trabalhando, está na rua, né? Para que ela fique ali. Então você precisa ter aulas de todos, oportunizar aulas de todos os segmentos, seja não só esportivo, como línguas. Então ele está aprendendo inglês na grade curricular, agora vai aprender o que é italiano. Não sei se isso seja necessário na grade curricular, mas poderia ser no contraturno, aprender línguas, aprender esporte. Então tem uma série de coisas que a criança pode ter um contato e ocupar, não só pode ser informática. Por que os nossos laboratórios hoje, segundo informações dos próprios professores, estão sucateados? Os materiais de esporte estão sucateados. Então há que se haver um investimento mais forte. Não precisa se aumentar o que se gasta hoje com a educação.
que são mais de 38 milhões, né? Não precisa se ampliar isso, mas precisa se empregar isso de maneira mais correta, efetivamente. Gastar menos com coisas que não são necessárias e aplicar corretamente esse valor dentro da infraestrutura da educação. Doutora Ilane, tem uma pergunta aqui do Giovanni Esteve, ele perguntou assim, doutora, para mim, educação, esporte e cultura são temas que são interligados. Tem como o município entregar um ensino fundamental integral envolvendo esporte e cultura junto, doutora Ilane? Tem sim, Giovanni. É por isso que eu digo que hoje Itapoá já comporta um polo integral. Lógico que você vai ter que ter todas essas secretarias trabalhando junto, cada uma da sua competência. Então, a grade curricular, a parte do esporte, a parte da cultura trabalhando todos juntos. Aí você tem atividade o dia todo. Uma criança entra de manhã, vai sair à tarde. Existe possibilidade, existe dinheiro suficiente para isso, realmente basta vontade de ser feito. Tá, ok. O Edmilson Gomes falou assim, doutora Ilane, minha opinião na educação, ele acha que os professores que realmente são professores estão sobrecarregados e os novos são despreparados didaticamente para aulas. A doutora concorda com... Nós temos muitos contratados. Isso é uma realidade. Eu critico sempre muito a falta da transparência do quadro de vagas. Hoje você abre o portal da transparência do município, você tem lá uma portaria do RH que traz o quadro de vagas de professores. Geral. Só que essa portaria, ela sai hoje, amanhã ela é cancelada, sai outra. Então você não tem muito como... É confuso de acompanhar. Então, hoje é necessário fazer o quê? Você pegar todas as escolas, ver quantas turmas se tem por escola, quantos alunos essas turmas, quantos professores atendem, porque você tem, por exemplo, 200 professores, onde esses professores estão atuando? Então, tem professor que está atuando 10 horas numa escola, 10 horas na outra escola, 10 horas na outra escola. Né? Primeiro de tudo, há que se delimitar definitivamente a tal da hora aula e a hora atividade, né? A hora sala, a hora relógio, né? Para quê? Para que justamente isso fique limitado igual para todos. Então, para uns é 32 horas aula, para outros é 36, para outros é 35. Então, isso precisa chegar num patamar de limite estabelecido geral. Então, é 32 para todo mundo. Então, 32 para todo mundo, esses professores têm que... Vamos ver quem são os concursados, quais são as matérias que esses professores estão concursados, se fazer o levantamento dessas salas de aula para saber quantas turmas realmente nós temos, quantas necessidades de professores e quais as aulas. Não adianta o professor dar aula aqui no Semirim, depois ele vai lá para a Barra. Além de distante, confuso, sofre o professor também. Então, a gente tem que relocar melhor. Isso vai diminuir uma grande quantidade de contratados, Giovanni. E o que? Redução de contratados, você dá mais qualidade. Por quê? Porque você aloca melhor o professor para que ele dê aula próximo da sua residência, para que ele dê continuidade numa escola, para que ele possa dar continuidade no crescimento das crianças. Nós temos professores que acompanharam o crescimento da criança que entrou no prézinho até sair para o Nereu. Então, é preciso que mantenha-se isso. E foi feita uma separação, hoje o primeiro ano está separado, né, de primeiro ano só numa escola, de primeiro e terceiro já não tem mais, as turmas de terceiro numa escola foram para outra. Os pequenininhos vão tudo no mesmo ônibus, mas os pequenininhos ficam numa e os grandinhos ficam na outra escola. Às vezes o pai tem que pegar um numa escola e um na outra escola. Né? Então, isso tudo precisa, primeiro, transparência para se saber realmente quantas salas de aula se tem, quantas aulas são dadas, qual o número de alunos, quantos professores concursados se tem, quais são as suas grades, para que se possa alocar todos corretamente, para se saber se existem necessidades de contratação ou se está sobrando. Porque aí você diminui os custos para reinvestir isso na estrutura. Dar condição do profissional trabalhar. Já éramos para ter lousas aí digitais, com tanto dinheiro gasto na educação, mais de 30 milhões, já éramos para ter aí lousas digitais. Ainda estamos no tempo do pincel atômica, que aí falta, às vezes falta pincel, não tem recarga, segundo, né,
informação dos professores, ainda falta material. Então, primeiro ponto disso é essa situação de você organizar toda esse quadro de vagas para saber quantidade por escola, qual realmente são as aulas que tem que ser dadas, quem são os contratados. Quem olha o portal e acompanha vê ali, toda hora está se chamando professor 10 horas, professor 20 horas, professor 10 horas, professor 20 horas. Então, o que eles estão cobrindo? Estão cobrindo professores que estão se aposentando, estão cobrindo professores que estão doentes, estão cobrindo o quê? Porque só pode ser contratado para cobrir. Senão não pode ser contratado. Então, isso tudo tem que ser levantado. E essas informações são muito difíceis de conseguir, Giovanni. Acredito que só internamente para conseguir isso, porque isso não está no portal e não é uma informação que venha fácil para a gente poder ter hoje os números aqui para passar para vocês. Eu só posso dizer com muita certeza que entre o quadro de vagas e entre os professores que estão hoje, com certeza sobra. E não se sabe o motivo que está sobrando de contratação. E que essas contratações resumem-se em despesas. E despesas você pode depois reverter isso em investimento, para a própria educação, é claro. Tá certo. Ô, doutora Elaine, o Jean-Pierre está falando assim, boa noite, doutora. O que impede em implantar uma escola em período integral na cidade? Falta de vontade. Falta vontade. Porque nada mais impede. Isso é uma questão de você usar o Plano Municipal de Educação, que ele está coerente com o plano estadual, que está com o plano federal, certo? E você pode adicionar mais investimentos para a educação, desde que você não saia da base, você pode colocar. E isso traz qualidade ao ensino. Itapoá hoje pode ser referência, desde que se escute o profissional, né? Tem que se escutar o professor que está ali, tem que se escutar. Pode deixar os professores ficarem gritando para não mudar o nome de escola. Então, é uma utopia. Hoje você, para planejar a educação do município, você tem que ouvir o que o professor fala, o que o professor está vendo na prática. Como está hoje, eu acredito que nos próximos 2 anos aí nós vamos ter muitos alunos analfabetos, funcionais saindo da escola. Porque eles não têm mais aquela base. A gente saía do prézinho sabendo as primeiras letras do nome, sabendo escrever o nomezinho da gente, mal ali, mas sabia. Contava de 1 a 100. Hoje a criança sai do 3º ano e não sabe se quer escrever direito, qualquer letrinha. Então isso é muito, muito, muito ruim. Então isso precisa ser melhorado. O doutor Elaine, o Fabrício Lima está falando assim, doutora, e sobre o seu projeto, sobre o projeto Segundo Tempo, ou seja, no esporte, doutora, qual o seu entendimento? Segundo Tempo no esporte? O projeto Segundo, é aquilo que eu disse, o projeto Segundo Tempo, que é a expansão, né? Ele não pode ser só no esporte, ele deveria englobar tudo. Engloba surf, que é esporte, surf, futebol, handebol, basquete, vôlei, aquela que fica naquela... o skate, mas tem aquela da fitinha também, como é que eu perdi o nome aí. Tem aquela da fita, então tem esportes que são de praia, por que não? Coloca toda essa parte para trabalhar junto com a educação, isso tá do esporte, mas ela vai trabalhar lá dentro da educação. Junto com isso, você traz a cultura que pode trazer as aulas, como tem aulas de música, mas de todos os tipos, não só fanfarra, não só... Então dá para fazer uma parceria aí com o pessoal ali que é do coral, para dar aulas ali, aulas de canto, aula vocal, aula de instrumento. Você tem uma série de possibilidades que você pode dar um plus na educação para que as crianças se sintam, né, interessadas em fazer o contraturno, né, que é o que vocês chamam aqui de projeto Segundo Tempo, que era no passado, né? Tá certo. Doutora Daniela Guidolin, presidente aqui do São José, ela está dizendo assim, ela diz que acredita que os professores, se eles forem valorizados, a educação... aliás, ela diz assim que acredita, né, que se os professores forem valorizados, claro, tudo vai ficar melhor, pois a educação é o pilar de tudo. Concorda? Sem dúvida. Tudo começa na educação. A Cristiane Abreu, parabéns, doutora Elaine, muito bom pensar na educação das nossas crianças que serão o futuro adolescentes, faz faculdade fora por falta de oportunidade na sua área e não retornam para a sua cidade de origem. Doutora, com relação aos universitários?
que a doutora falaria? Então, eu sou suspeita para dizer, né? Ônibus universitários não devia ter acabado nunca, né? Começa por aí. Mas era um prejuízo danado. Eu vou dizer que o gabinete dá muito mais prejuízo do que investir mas o município não pode pagar. Pode sim. O município não poderia pagar se estivesse tirando o percentual que deveria ser aplicado na educação, que isso nunca aconteceu. Então, foi a retirada do transporte universitário, foi e continua sendo, né, a retirada de um direito de 23 anos, que foi implantado lá atrás, quando a cidade nem recurso tinha, para dar condições do pessoal estudar. Acredito que muito vai se mudar com essa pandemia, as faculdades vão ter que se adequar muito mais rápido, né? Já tem o EAD, mas vai se adequar muito mais rápido aí no não presencial. Porém, foi uma perda incalculável aí. Todos os pais que tiveram aí que bancar os transportes sabem disso, e que não se tem estágio para todo mundo, né? Foi o inverso. Então, se você pegar hoje a quantidade de pessoas que têm direito à bolsa, essa bolsa universitária que a lei inverteu aí, de todos os alunos que se atendia nos 5 ônibus, não se atende 20%. Tá certo. Né? Então, o transporte universitário, ele tem que retornar. Se o Ministério Público disser que não pode, o aluno tem que ter uma contrapartida, não tem problema. Ele tem estágio garantido na prefeitura. Então, se ele está estudando, se ele está no ensino universitário, por que ele não faz estágio, então, na prefeitura? Obrigatoriamente. Estágio na profissão que ele está estudando. Não adianta pegar o estagiário de direito e colocar lá no esporte para fazer coisa. Não adianta pegar o estagiário de educação física e colocar para ser recepcionista. Não adianta pegar o estagiário de pedagogia para ser atendente no posto de saúde. Não resolve nada. Não é porque é ensino superior que você vai botar ele fora. Tem que colocar ele para aprender o que ele está estudando, para ele se encantar ainda mais por aquilo que ele está estudando. Então, essa contrapartida pode sim ser feita, garantido o estágio dele. Ele não só se estimula, como ele vai estudar a área que ele já está vendo a teoria na prática. Essa é a nossa visão. Tá certo. São 20h52. Estamos conversando com ela, doutora Elaine Alves, pré-candidata a prefeita pelo Podemos aqui de Itapuá. Doutora Elaine, são 20h52. Temos 3 temas ainda para que a doutora venha a comentar com a gente. Obrigado às pessoas que estão participando aí e falaram sobre educação. Agora, o próximo tema, doutora Elaine, que a gente aborda aqui com a doutora, e eu queria saber a sua opinião, como é que a doutora está vendo a infraestrutura aqui na cidade de Itapuá, doutora? Bom, nós vimos aí várias obras sendo feitas, né, principalmente nesse 3º ano, último ano para o 4º ano. Muitas delas já em locais existentes. Né? Por exemplo, a nossa opinião pessoal, a Celso Ramos já tinha, né, o asfalto. Óbvio que era necessário calçamento, passar a rede, mas entre o asfalto e as calçadas existentes havia uma faixa de areia que poderia ter sido alterada, poderia ter sido mexido, Então, não vemos que esse enorme investimento para se arrancar tudo aquilo, para se fazer um projeto desse monte, dessa envergadura, fosse necessário ali. Né? Uma boa parte desse dinheiro poderia ser realizado outras obras de muito maior importância aqui também, principalmente em frente às escolas, em frente aos postos de saúde, que tem hoje uma dificuldade enorme em chegar quando chove, com buraco, lama e tudo mais. Então, a cidade hoje, na minha opinião, é uma cidade que está descuidada. Nós temos uma cidade suja, nem o básico do básico se faz. Você chega a passar em algumas vias, tem montinhos de areia que já estão dando pequenas pirâmides, né, de areia. Então, é falha. A limpeza urbana é falha. O tapa-buracos que eles colocam é falho. Agora, no último ano, resolveram empregar um tapa-buraco diferenciado, com rolo compressor e tudo mal. Então, isso não justifica não ter maquinário, não, isso poderia ter sido contratado também para ser feito. Não tem muita
desculpa para que os tapa-buracos não tenham sido feitos de forma... Você poderia contratar, corta, faz o reparo. A gente tira isso pela nossa malha viária da frente ali da praia, da nossa orla. Cheio de buraco, bueiro entupido, né? As bocas lá tudo entupida de areia, porque não tem manutenção nas bocas. As manutenções daquela Bobcat são feitas em algumas ruas apenas, não é feito em tudo. Isso é uma visão geral da população, não é só minha. Então precisa urgentemente se investir em limpeza urbana corretamente, não é só gastar mais de 800 mil por ano e a coisa continuar suja. Ela precisa ser investido de forma coerente, que ela tenha os trechos cuidados. Parte de matagal também, que os terrenos, aí existe lei, mas não se faz a limpeza e se cobra do proprietário. Então nós temos problema com bicho peçonhento, nós temos aí com caramujo, que é uma coisa que dá muito trabalho lá na vigilância. Então precisa se investir em limpeza urbana, precisa se investir numa melhor malha viária. A Celso Ramos se estreitou, por mais que se diga que não, ela se estreitou muito. Vai ser necessário ter um eixo estruturante que ligue uma via rápida agora, para que o fluxo ali não fique apertado. Isso vai ter que ser pensado. A mobilidade urbana, se existe um plano de mobilidade urbana, mas ao que parece isso não está sendo empregado na prática, ele precisa ser analisado se realmente foi feito um plano só para ser feito ou se ele realmente pode ser aplicado na cidade de Itapuá. Então, existe, não é de agora, tá, pessoal? O calçamento comunitário, ele é um projeto, uma lei muito antiga, né? Onde a prefeitura dava manilha, fazia toda a terraplenagem ali e os moradores contratavam uma empresa que estivesse credenciada pela prefeitura para colocar os bloquetes, meio-fio, e a calçada ficava para cada um dos moradores. Então isso é um programa antigo, não é um programa de agora, tem nada de novo nisso. O único problema é o quê? A prefeitura precisa liberar, então você contrata uma empresa, os moradores de uma rua chamam a empresa faz aquele projetinho, protocola na prefeitura, a prefeitura tem que autorizar porque ela tem que mandar, colocar lá a máquina, fazer a manilha, aquela coisa toda. Então isso é uma coisa que já existia, só não foi divulgado, e isso precisa. Então assim, se aquelas ruas que têm que ser feitas não são feitas, a população quer... Se existe a contribuição de melhoria, não existe? Não vai pagar do mesmo jeito? Então, o que acontece? Se traça um planejamento. Então, você divide a cidade hoje, né? Você tem a Barra, você tem o Pontal. Então, o eixo principal, ele está asfaltado. Temos vários acessos já asfaltados. Mas você precisa dar continuidade às ruas, tanto paralelas quanto as contínuas. Então, por que não traçar uma meta anual? Então, nós vamos fazer o calçamento comunitário desta faixa a esta faixa nos 3 primeiros meses, dessa faixa a esta faixa nos 6 meses, nos 9 meses, depois nos 12 meses. Então, você pode muito bem programar isso por bairros, por que não? Né? Quem vai pagar não é o cidadão? É o cidadão que vai pagar, porque mesmo ele fazendo o calçamento comunitário, ele está pagando. A prefeitura entra com a terraplanagem. Ele paga. Na contribuição de melhoria é a mesma coisa. A prefeitura faz tudo. A única coisa que vai fazer é a divisão da contribuição depois. Então pode ser feito sim. Tem que ter uma dinâmica, você tem que ter um departamento que realmente trace um município e estabeleça as ruas e planeje o ano de trabalho, que o que não é feito. Isso é muito diferente de falar em fazer macadame, passar lá o saibro nas ruas, tá, pessoal? Isso é manutenção de rua. Ensaibramento é manutenção. Isso é uma coisa que me revolta muito, o agradecimento nas redes sociais. Obrigada, a gestão que passou aqui. Isso é obrigação, pessoal. Isso é uma coisa que deveria ter, do dia 1º do mês ao dia 30 do mês, um relatório lá, a máquina vai passar da rua tal à rua tal. Inadmissível a máquina sair daqui e vai lá para o outro lado da cidade. Então ela tem que ter uma programação, ela tem que... Tudo isso gera custo, e custo é dinheiro perdido que você não consegue investir depois. Então tem que se traçar as necessidades dos bairros para o calçamento comunitário. Pode ser feito ou pela comunidade ou pelo município, através de parcerias, faz e cobra da população. Duvido que alguém vai reclamar de pagar porque está passando melhoria na frente da sua casa. Então, eu acho muito difícil que alguém reclame.
Então, isso tem que ser previsto, tem que ser programado, as manutenções têm que ser programadas. E hoje, Itapuá já precisa muito que sejam feitos e pensados essa malha viária para receber. Então, minha visão, nós temos que pensar Itapuá a longo prazo. Vamos pensar Itapuá para 20 anos? 20 anos, então ok. Vamos planejar. Tudo que vai se fazer, não pode se fazer para 3 anos, para 2 anos, para 1 ano. Itapuá vai crescer, queira nós ou não, ela vai crescer. Ela nunca vai parar de evoluir, ela não vai parar de crescer. A economia dela cresce todo dia. Por mais difícil que estejam as coisas, a receita do município ela tem superávit todo dia. Então ela vai crescer. Não tem como ela parar. Com o crescimento, ela só não se desenvolve mais fora da receita da prefeitura por falta de infraestrutura. Porque não tem infraestrutura aqui. Então o que acontece? Se você planejar, bom, eu vou receber uma população daqui a 20 anos, que vamos sair de 25 mil, ou 30 mil que se tenha hoje não catalogado, para 50 mil, tudo que eu for construir, tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar, eu posso fazer ele em partes. Mas eu tenho que pensar que essa parte vai se juntar com a outra parte. Eu não posso pensar a cidade só nos 4 anos que alguém estiver sentado ali. Eu tenho que pensar nesses 4 e o próximo que sentar ele tem que dar continuidade. O outro tem que dar continuidade. Por quê? Porque é o desejo do crescimento e desenvolvimento da cidade. Ele tem que ser pensado, ele tem que ser planejado. Então eu vou planejar a malha viária para receber um fluxo de veículo de 50 mil veículos. Ok? Ok. Então eu preciso de ruas largas, eu preciso de... Nada é fora daquele padrão. Qualquer um pode construir a calçada em vermelho, outro fazer verde, outro fazer azul, mas o padrão e tudo que ele for construir, ele vai construir esperando que daqui a 20 anos se tenha 50 mil pessoas. Não se joga fora aquela construção porque ela ficou deficitária. Você constrói pensando que ela vai agregando e vai melhorando. Quer um exemplo disso? Se comprou a sede da prefeitura, era um hotel. Imaginou-se que aquele hotel iria abarcar a prefeitura como um todo. Quanto tempo faz isso? 8 anos? Pouco mais? Ela é pequena. Hoje nós temos várias secretarias aonde alugam um prédio aqui, outro prédio lá, outro prédio aqui, outro, todo mundo fora. Por quê? Não tem espaço suficiente ali dentro. Por quê? Porque não foi pensado. Se tivesse pensado em construir uma, esperando ela poder ser ampliada, isso não teria acontecido. Então, Itapuá tem que ser pensada para um futuro próximo. Ele está aqui na nossa frente, 10 anos, 20 anos, é logo ali. Passa assim. Alguém viu esse ano passar? Não. Então, planeja-se a cidade e se constrói ela por partes. E isso vai atender a população como um todo. No conforto, na economia, na segurança jurídica, na malha viária, em tudo. Você programa, o investimento vem sabendo que ela vai evoluir. O investidor vem para cá sabendo que ela está sendo preparada para evoluir. Então, isso precisa ser feito assim. Se não for pensado a longo prazo, Itapuá vai continuar assim. Faz uma escola agora, nessa gestão. Na outra gestão, não gosta de escola, vai fazer campo de futebol. Na outra gestão, não gosta de esporte, vai fazer, vamos supor aqui, um CRAS. Então, cada um vai fazer aquilo que pensou. E isso você não dá continuidade. Nossa população hoje, ela está próxima de 30 mil habitantes. Não só circulante, tá, pessoal? Ela está próximo disso mesmo. Então, você imagina que nós, com 30 mil habitantes, não temos pelo menos uma melhoria na infraestrutura da saúde. Nós não temos uma melhoria para suportar. Daqui a pouquinho, nós estamos com 50 mil. E como é que nós vamos fazer se a gente não tem uma melhoria sequer para que alguém venha para cá e construa um hotel para esperar esse público? Ninguém vem para cá para ter uma base para construir um hotel fazenda. Onde é que a gente vai colocar essa população? Onde estão o lazer dessa população? As escolas estão preparadas para receber essa população? A gente vai ter que ficar construindo escolas toque de caixa para poder ter vaga suficiente. Então, isso tudo, se não for pensado, para que tudo seja planejado e construído dentro desse planejamento, Itapuá vai continuar patinando como ela faz nos dias de hoje. Melhorou?
cada um que sentou nas cadeiras como prefeito deixou a sua marca. Uns com pouquíssimo orçamento ou nada, construiu muita coisa. Outros com orçamento que não construíram nada. E outros que destruíram e refizeram a mesma coisa e no fim não construíram absolutamente nada também. E outros deixaram alguns legados. Então, se ela tivesse sido pensada, cada um que passou faria a sua parte e o desenvolvimento começaria. Ele seria contínuo. Tem que se pensar Itapuá como de todos, não mais como Itapuá é minha. Eu fiz aquilo. Não. Quem faz a distribuição do seu crescimento tem que ser o seu povo. Ele tem que decidir o que ele quer, o que ele planeja para tantos anos assim assado. Senão, o desenvolvimento nunca ele é completo. Ele vai sempre ficar emendado, como acontece hoje. Você emenda uma calçada, emenda uma rua, liga uma coisa a outra. Aí você tira um balão, porque você acha ele ridículo. Depois você vê que não dá para viver sem o balão, você pinta uma faixa no chão. Isso realmente é falta de planejamento. É falta de se pensar um planejamento para a cidade a longo prazo. Tá certo. 21 horas e 5 minutos, estamos conversando com a doutora Elaine Alves, pré-candidata a prefeita pelo Podemos de Itapuá. Doutora Elaine, vamos lá, o tempo agora está esticado, vamos para mais um tema, doutora Elaine, um tema muito importante, nós temos mais 2 temas, vamos falar agora o nosso tema, que vai ser saúde. E o último tema do programa, vamos falar sobre segurança pública. Doutora Elaine, o tema apresentado na tela é saúde. Como é que a doutora vê a saúde em Itapuá, doutora? Visto que a doutora, com relação à saúde do município, tem um vasto conhecimento. Fomos aí presidente do Conselho de Saúde por 2 anos, né? Bom, pessoal, passou muito rápido as perguntas, a gente não consegue ler. Eu prometo que depois eu vou responder individualmente cada uma das perguntas que vocês colocaram aqui, tá bom? Então, se eu por acaso não falar agora, porque foge do sistema da entrevista, tá? Mas eu responderei vocês todos posteriormente, tá bom? Bom, saúde é a menina dos meus olhos. Então, a gente... vou responder a pergunta do Edmilson agora, que entrou na área de saúde. A gente tem uma visão da qualidade que Itapuá poderia, né, ser referência em saúde para o estado de Santa Catarina. Eu vejo que Itapuá tem essa condição assim com muita propriedade, né? Qualidade profissional não se discute, falta-se direcionamento para que essa qualidade realmente se eleve. Falta qualidade, falta infraestrutura digna, falta condições, né? Então vamos começar. Por exemplo, o Edmilson perguntou para mim em relação ao que eu penso sobre o SAMU. Primeiro, para quem não sabe, o SAMU é um programa do governo federal. O município hoje recebe um valor, esse repasse é pouco mais de 300 mil, acho que nem chega mais a 300, não deve estar nos 300 mil ainda. Ah, mas ele não paga as despesas do SAMU. Realmente ele não paga, mas o governo federal não repassa o dinheiro para ele manter o SAMU. Isso é uma parceria, ele passa um montante e o município tem que passar. Ah, mas o SAMU, eu vou ouvir, mas o SAMU não atende mais de 30 ocorrências por mês. Não, mas ele está à disposição do município no caso de uma necessidade, de um acidente, de alguma coisa, ele está à disposição. E assim, o programa SAMU, ele não pode acabar, por quê? Muita gente fala, vamos terceirizar o SAMU, vamos acabar com o SAMU não tem necessidade, tem uma ambulância, ele é regrado lá pela regulação, é eles que mandam lá, a gente não interfere aqui. Bom, meu modo de pensar. É importante o serviço do SAMU para o município, é importante. Porém, ele precisa de uma infraestrutura para ele poder se expandir também. Hoje nós temos uma sede, que ele usa a antiga sede do posto, né? Infelizmente, falta uma reforma urgente, o piso está caindo. É isso que eu digo, que falta você planejar o todo. Então, se quem quiser ver o que eu estou dizendo, pode ir até a sede do SAMU, né? Qualquer profissional vai mostrar. O piso da sala, ele está cedendo, ele vai afundar a qualquer hora dessa. O muro é baixo, estava quebrado até dias desses, as árvores estão... infraestrutura, ela está capenga. Então, precisa haver investimento para que a condição de trabalho seja digna. Profissionais capacitados,
para atender a população. Hoje não está precisando, mas amanhã pode ser que nós tenhamos uma catástrofe e eles vão ser os que vão dar condições de salvar a população. Então, é um serviço indispensável. É caro? É caro. Entre aspas, é caro. Mas o município tem dinheiro, precisa ser focado. Tem dinheiro. Quem quiser conhecer a base do SAMU em Florianópolis vai ficar encantadíssimo. A base do SAMU é referência em estrutura, é referência em equipamento, em ambulância e tudo mais. Então, ao nosso ver, terceirização para o bombeiro não é uma boa, porque existe uma incongruência de competências. Então, não dá para misturar. O bombeiro tem uma série a mais de atendimentos, e o SAMU é regulado por então não tem como a gente misturar isso, tá? Terceirizar, nesse caso em particular, um serviço já garantido no município, já concursado, você terceirizar, não vejo essa possibilidade como sendo vantajosa ao erário e nem à prestação de serviço. No meu ver, não. Aí vão falar, mas a doutora é favorável à terceirização. Vamos explicar de novo o meu ponto de vista. Hoje, Itapuá não tem uma infraestrutura para ser considerada atenção, né, fora da atenção básica. Nós temos os postos, que são os ESFs, que você tem ali por microrregião, ali tem as agentes de saúde, tem o médico, a enfermeira, a vacina, os postos. Vão ser construídos mais 2 agora, que vieram verba federal para cá. Tem uma contrapartida pequena do município, que foi 130 mil. Vão sair 2 postos. Um ali no São José e um no Diamantina, que fica ali entre a Barra e o Cambiju, aquela região, perto do Mendonça lá. Então, essas 2 unidades essa verba já está disponível desde meados do ano passado, tá, pessoal? Isso não é de agora, isso foi colocado numa meta, foi aprovado, já foi aprovado lá atrás, veio a ordem de compra, teve que fazer toda a documentação para mandar, e agora que foi liberado o recurso. Então, isso não é nada fora do normal, né? Fora daquilo que se... Não há propaganda nisso, o governo federal faz isso mesmo. Tanto que ambulâncias do SAMU, ambulância que vem para o município, isso tudo são programas do governo federal que encaminha para os municípios. O município tem sua contrapartida, ele recebe, tudo bem. Vários municípios receberam ambulâncias do SAMU. Por quê? É um programa do governo federal, então você vai receber. Quando você compra uma ambulância com dinheiro próprio que não está no programa do governo federal, isso sim é uma aquisição do programa municipal do governo, tá? Só para a gente ter um esclarecimento disso. Então, quanto ao SAMU, minha opinião, a infraestrutura tem que ser maravilhosa, ela tem que ter uma condição, e por que não aproveitar essa condição do SAMU e ampliar isso com outros benefícios? Por que não dar aula? Por que não formar mais? Por que não aproveitar essa infraestrutura, certo? Com qualidade. Porque eles, inclusive, até ganharam no ano passado, se eu não me engano, Itapuá venceu as gincanas, foi uma conquista. Eu não entendo muito bem dessa gincana, mas diz que é um esforço físico, é qualidade de esforço, de atendimento do próprio serviço. E Itapuá subiu de nível lá e foi bastante... Eu vi a homenagem deles na Câmara. Então, quer dizer, eles por si se capacitam. Eles estão sempre em cursos, estão sempre... Então, por que não melhorar? E essas capacitações, esses cursos vêm para atender a população. É retorno para a população, de qualidade de serviço. Então, o SAMU é indispensável, a estrutura tem que ser melhorada imediatamente, tem que ser uma estrutura que tenha condição de atender o serviço e atender os servidores que ali trabalham. Trabalha 24 direto, né? Então, tem que ter condição de atendimento. Então, o SAMU é indispensável. Então, Edmilson, espero que eu tenha respondido a tua pergunta do meu ponto de vista. Doutora, são 21 horas e 14 minutos, 14. Nós vamos até 21h30. Tá. Ainda eu gostaria de abordar com a doutora com relação à segurança pública, mas rapidamente, doutora Elaine, o que precisa ser feito para que a cidade tenha um hospital-dia, doutora? Bom, hoje nós temos um PA 24 horas, tá? E o nosso município é porte 1, que segundo já foi ventilado, não se dá leitos, não se credencia hospitais. Primeiro que ainda se credencia sim, tá?
Porém, o que tem que ser feito? Primeiro ponto, nós temos que pegar o PA e transformar ele numa UPA, que você já aumenta a área de abrangência dele, certo? O município não consegue, pessoal, contratar médicos especialistas ou aumentar a prestação de serviço da saúde se não for através de parceria público-privada. Não se iludam que é possível contratar um médico para trabalhar aqui dentro. Primeiro que ele não vem, nenhum médico vem especialista para ganhar 20 mil aqui. Não vem, um especialista ganha mais de 100 mil por mês. Então ele não vem. Ele não vem, não adianta, ele não vem. Então, se tiver uma parceria público-privada para que se agregue serviços do que nós temos hoje, nós nunca teremos condições de ofertar um hospital, desde que ele comece de hospital dia até um hospital com leitos maiores aqui. Nós temos que programar que daqui a 20 anos o Itapoá tem que ter hospital para mais de 50 mil leitos. Certo? Tem 30 mil, tem 20 mil, tem que programar, tem que ser referência. Então, você tem que pensar a cidade como ela está crescendo. Então, tem que se tirar o PA, que é uma estrutura pequena, tirar a PA 24 horas, transformar isso junto ao governo federal em uma UPA, é o caminho. Você tem que, a nossa opinião, é que através de uma fundação de saúde você consiga fazer essas parcerias e ampliar toda a prestação de serviço ao usuário SUS. O cara entra lá na unidade de saúde, é atendido. Se ele precisa de especialista, ele já vai ter o especialista na cidade. Daqui ele sai para fazer o exame de forma já marcada, não vai pegar o ônibus aqui e ficar esperando. Nós temos que comprar consórcios de exame. Não pode ficar só dependendo do Cis-Nordeste. Tem dinheiro sobrando, tem que comprar, tem que ofertar o serviço. Compra o exame, vai lá, faz o exame, ele já vai direcionado lá, ele não precisa ficar esperando. Compra o exame, volta, faz o exame, volta no especialista, precisa operar. A pactuação com o convênio, ela já traz as cirurgias eletivas. Não precisa se perder hoje os profissionais que estão trabalhando e que são concursados. Há que se agregar todos num único. Se nós crescermos, todos eles terão emprego lá dentro também. E já têm esse emprego garantido. Mas nós precisamos ampliar isso. E sem a ajuda deles, a gente não vai ampliar. A gente não vai conseguir. Então, existe a forma de se fazer, mas precisa do conjunto todo. Ninguém amplia nada tirando. A gente amplia somando. Então, tem que se ampliar. E essa ampliação é através de uma fundação. E isso, falarem que não tem jeito sim, eu provo que tem. Tem jeito de se fazer uma fundação, tem jeito de se programar esses custos, tem jeito de melhorar e tem como ofertar à população uma saúde digna e ainda ser referência, porque profissionais para ser referência, Itapoá tem de sobra. Basta que a conversa não tenha atravessadores e nem politiqueiros de plantão. A conversa tem que ser pelo bem coletivo e não pelo bem próprio. A gente precisa conversar como um conjunto. E garanto para vocês que uma fundação, uma expansão toda parametrada, a gente consegue prestar um serviço de referência à população sem muito maior investimento, alocando tudo no seu devido lugar. Então essa é a nossa visão e o nosso compromisso também é cuidar da saúde e fazer ela expandir. Sem ter que, não é terceirização, é somar novos serviços ao que nós já temos para que isso amplie as condições de atendimento ao nosso usuário SUS. Tá certo. Agora são 21 horas e 18 minutos. Doutora Irene, nós temos 12 minutos. E para a gente abordar o tema, então, eu gostaria que a doutora, então, estipulasse, são 12 minutos. E eu vou deixar os 2 minutos, então, doutora, para suas considerações finais. Falar de segurança? Vamos falar de segurança agora é o último tema do programa. Segurança a gente fala rapidinho, que é para poder dar tempo. Bom, segurança, a gente fez uma live, inclusive ontem, falando sobre isso. Na nossa visão, a criação da Secretaria de Segurança Pública, como está juntamente com a Guarda, ela tem que haver algumas modificações. Apenas 9 guardas municipais é um número irrisório que não vai resolver o nosso problema. Certo? Isso tem que ser expandido. A secretaria tem que trabalhar diretamente ligada à Polícia Militar. Tem que haver a criação de um conselho com um fundo para que tanto a sociedade civil tenha sua parcela de responsabilidade e os órgãos competentes, Polícia Militar, Polícia Civil,
Até me fizeram um questionamento porque o MP não pode participar. Existe uma vedação, tanto o judiciário e o MP, mas ele pode estar conjuntamente sendo consultado, mas ele não pode participar desses conselhos. Então, a Polícia Civil, Polícia Militar, o prefeito, todas as áreas, todos têm que participar desse conselho para que seja desenvolvida a política pública do município. E isso precisa de investimento. Falar que nós vamos ter mais efetivo aqui, o governo federal não vai enviar mais efetivo e nem autorizar o Estado a mandar para nós. Porque os concursos são feitos para 3.000 vagas, não dá para 3.000 vagas. Aí ele chama só 1.000 do concurso. Enquanto ele chama 1.000 para suprir já 3.000 vagas que estavam ocas, certo? Que estavam vacantes por aposentadoria ou algo do gênero, todo ano abre mais 1.000, 2.000. Então, ele não vai suprir nunca. Então, a tendência de todos os estados, principalmente Santa Catarina, é o quê? Reduzir. Não vai se ter... mas Jaraguá é um sonho. Jaraguá é um sonho, mas Itapuá também pode ser. Se o Estado não garante, a cidade tem que pensar em garantir. Ela tem que colocar o dinheiro ali. E dinheiro nós temos, nós precisamos aplicar esse dinheiro de forma correta. Então, tem que se direcionar dinheiro para a Secretaria de Segurança Pública. Ela tem que estar interligada com todas as outras secretarias para que os indicadores cheguem até a Secretaria e junto com a Polícia Militar ele possa ser desenvolvido o plano de segurança do município na sua saída. Então, vai ter que se investir em equipamento de inteligência. É drone, equipamento de câmera, vai ter que se investir nisso, que é hoje o que supre a falta de contingente, a falta de efetivo, certo? E a nossa proposta é botar a secretaria para realmente trabalhar em conjunto com a PM, no sentido de criar a política ali dentro, em conjunto com a comunidade e com a polícia. E os órgãos, né, governamentais, de todas as secretarias que têm que participar. Dentro desse desenvolvimento, colocar dinheiro para que esse fundo seja administrado por essas pessoas e possam ser investidos, sem o dedo da administração política em cima disso, que eles façam um trabalho de forma a garantir à população segurança, porque hoje a situação está péssima. Doutor, com relação à Guarda Municipal, qual a sua opinião? Bom, a Guarda ela é um instrumento que os municípios têm para poder ajudar a colaborar na segurança pública. Não vai ter outra maneira. O município, aos poucos, está sendo empurrado a chamar para si a responsabilidade do Estado. Então, ele vai ter que abarcar isso. E para abarcar isso, ele vai ter que se... como é que eu vou dizer? Não é promover. Ele vai ter que projetar a sua capacidade de atendimento. Então, se hoje eu tenho 30 mil, amanhã eu vou ter, daqui a 10 anos vou ter 40, daqui a 20 eu vou ter 50, eu tenho que programar minha guarda para atender 50 mil pessoas daqui a 20 anos. Então, eu não posso ficar fazendo uma lei para ficar se emendando ela, né? Porque para treinar essas pessoas vai um ano. Então, eu faço um concurso para 9. 9 não dá para nada. É um ano para treinar. Quando eles estiverem indo para a rua, que já ficou um ano deficitário, a polícia já perdeu mais uns 2, 3. A coisa não vai rodar. Então, vamos planejar. Para 30 mil, eu preciso de 20? Tem que ser 20. Eu preciso de carro, preciso de armamento, preciso de treinamento. Então, treina tudo uma vez para ficar treinando aos pouquinhos. O que eu preciso para hoje, eu tenho que pôr hoje. E projetar o futuro. E dar condição dessa polícia trabalhar. Dar condição da PM, junto com a secretaria, trabalhar. E colocar na secretaria pessoas diretamente ligadas à área de segurança pública. Não adianta colocar alguém que não seja da área, porque ele não tem o conhecimento técnico do estudo, da segurança. Ele não enxerga isso. Isso a PM é que tem ali condição de ter essas informações. Então, se a gente não fizer dessa forma, vamos continuar sendo assaltado, roubado. Daqui a pouco levam a cidade. Ou então nós fechamos e vamos embora, né? Porque do jeito que está, a coisa vai ficar pior. Então, Guarda Municipal, ela tem que ser ampliada, a infraestrutura e o investimento tem que ser direcionado. Tem que dar dinheiro, não adianta ficar dando só as viaturas, tem que dar dinheiro. Tá certo, agora são 21 horas e 24 minutos, nós temos aí 6 minutos para a gente finalizar. Estamos conversando e com a doutora Elaine Alves encerrando essa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito aqui de Itapuá. A gente vai retornar num breve momento
após as convenções, e nós estaremos novamente entrevistando todos os candidatos a prefeito e prefeita do município, aí sim trazendo os seus planos de governo. E no último debate estaremos fazendo um debate com todos os candidatos a prefeito. Estaremos todos aqui, um grande debate, uma coisa inédita na cidade de Itapoá, que somente a Rádio Nativa vai fornecer aos nossos telespectadores e também aos ouvintes. Doutora Elaine, faltando 5 minutos para a gente encerrar, eu gostaria de deixar então, doutora Elaine, esses 5 minutos para suas considerações finais e os seus agradecimentos. Tá certo. Primeiro, eu quero agradecer aí a Rádio Nativa, né, por ter nos convidado, fez um programa excelente com todos os pré-candidatos. É muito importante trazer para vocês uma visão mesmo que rápida, porque são muitas secretarias, é muito difícil a gente conseguir trazer tudo para vocês e explanar em 1h30, é muito complicado. Mas eu queria deixar para vocês o seguinte recado. As pessoas me leem, me veem como uma pessoa briguenta, uma pessoa crítica, uma pessoa barraqueira, já ouvi muito isso aí fora. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, a doutora briguenta, barraqueira, do Descendo a Lenha, do blog, é aquela pessoa que levou à população conhecimento de muitas coisas que aconteciam que você, cidadão, não estava sabendo. E, infelizmente, hoje, não adianta você ir lá na prefeitura fazer um protocolo, porque o seu protocolo vai ser engavetado. E se você não for para a rede social e você não tornar pública a sua indignação, as coisas não acontecem. Então essa pessoa que vocês estão vendo aqui, que é barraqueira para alguns, briguenta para outros, ela não está brigando por ela está brigando e ela usou as redes sociais com muito afinco para se conseguir chegar a um objetivo que é atender o cidadão no final da linha. Então eu quero que você, cidadão, olhe para mim e não me veja apenas com a briguenta. Eu vou brigar por você, eu vou brigar pelos seus direitos, para que as políticas públicas necessárias a atender a sua necessidade, seja na saúde, na educação, na assistência social, na malha viária, em todos os sentidos, no planejamento econômico da cidade, de forma a ouvir todo mundo, a resgatar a participação da população numa gestão. Sem essa participação não há gestão. Então, a doutora briguenta, a doutora marrenta, a doutora que só faz barraco, ela faz barraco para brigar por um direito que é seu. E eu quero estar lá sem precisar fazer barraco. Eu quero levar o meu conhecimento, eu quero levar a sua participação para lá, para a gente poder transformar a prefeitura na extensão da nossa casa e fazer da nossa cidade uma cidade que a gente quer. Essa é a nossa proposta. Levar o povo de volta à prefeitura, que ele não está mais lá. Hoje ele não é inserido no pensamento de gestão. E hoje a Prefeitura de Itapoá não tem gestão pública. Ela tem gestão. E nós do Podemos, com todas as nossas situações de pensamento, de combate à corrupção, de combate ao cabide, de combate aos desperdícios de dinheiro público, é isso que nós ofertamos a você, cidadão. Uma gestão correta, uma gestão pública eficiente, que economize, que restrinja gastos e reverta isso em investimento. Mas investimento em áreas que você vai ajudar a decidir e não só que a gestão queira fazer. Porque é bonito, porque é um sonho, porque é o meu parquinho de diversão. Então esse é o meu recado, gostaria que você participasse, vou responder todas as perguntas depois que vocês deixaram ali. Vocês têm acesso ao meu canal direto, seja na minha página, no meu blog, tem o meu celular, mandem os seus questionamentos, eu estou apta a responder todos vocês. Quero as suas opiniões, quero as suas sugestões para que a nossa pré-proposta possa ser formatada ao final, digna de respeito por vocês, para que ela atenda a todas essas necessidades que vocês, cidadãos, têm no dia a dia. E que a nossa cidade seja feita para nós, e não só para o turista, mas que seja feita bem para nós e muito melhor para ele. Porque se nós estamos bem, ele vai se sentir muito melhor. Esse era o nosso recado. Tá certo.
São pontualmente 21 horas e 30 minutos. Encerramos então com a doutora Elaine Alves essa série de entrevistas com os pré-candidatos. Agora nós vamos dar uma pausa e retornaremos com esse programa logo após as convenções partidárias de todos os partidos. Que Deus abençoe todos os que se levantaram com essa nova proposta para a nossa cidade a partir do ano que vem. Mais uma vez, queria agradecer a doutora Elaine pela presença, agradecer ao Cláudio Serpa também, que acompanhou a doutora nessa entrevista. Desejamos a você uma boa noite, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Obrigado a todos os participantes do programa. Até lá, pessoal.